Isso não é clickbait, isso não é uma teoria do Reddit e principalmente isso não é uma analogue horror. Isso é uma teoria e eu tenho provas. E sim, como você viu no título desse vídeo, a gente não vai analisar episódios de equipes, mas sim algo que parece estar envolvido em algo que parece ser uma trama maior, uma trama de teoria da conspiração envolvendo algum tipo de organização em Bob Esponja. E como a maior parte dos meus vídeos de Bob Esponja tem uma chance de 99,8% de dar certo, na verdade, porque eu tenho provas, porque eu analisei vários episódios e eu vou dar a lista deles mostrando as provas. Primeiro a gente já começa no episódio, o episódio da temporada 8, episódio 24 da temporada 8. A equipe do vilão aquático super malvado ataca. É um belo sinal de que realmente tem algo por trás. Eu demorei horas e horas trabalhando nessa teoria e refletindo. Por que vocês acham que desse vídeo pro último vídeo que eu fiz tem um intervalo tão grande de tempo? Porque eu levei muitas coisas e esse vídeo se conecta com o outro. Sim, esse vídeo vocês estão se conecta com o outro vídeo, porque realmente tem alguma coisa estranha no Bob Esponja. Não estranha do tipo estranha, nova, mas sombrio, se fosse algo feito para ser assim. Eu sei, você não vai dar a perspectiva que eu vou falar, porque eu sei que são não é muito estranho o Bob Esponja ocorrerem coisas boas para o Bob Esponja, quase que coincidentemente, não coincidência, o Bob Esponja sem querer ter sorte e justo em um episódio ele ganha isso. E primeiramente a gente tem que começar logo pelo seu siriguejo. A gente começa pelo seu siriguejo por quê? Porque em um episódio de Bob Esponja descobrimos que o seu siriguejo tem uma sala secreta que espiona todos da fenda do biquíni. E só pra tu ver o quão ele leva essa espionagem a sério, o cara literalmente espiona até a própria sala. Mas aí é que vem a primeira questão de toda a mesma teoria. Bem, teoria foi mal aí, que tá meio barulhento esses dias aqui dentro. Mas bem, como eu estava falando, de toda essa teoria, essa parte é a mais confusa de se entender. Então eu vou resumir bacana. Eu anotei no meu caderno de teorias Mas bem, no meu caderno de teorias estava escrito a seguinte coisa. Começa tudo com seu siriguejo e o siri cascudo, por isso que eu abreviei o SC. Mas já o resto demorou bastante para eu entender e só demorou alguns episódios e uma bela dose de café. Mas por que começa no seu siriguejo? Primeiro, no seu siriguejo vê a sala secreta, o balde de lixo. Bem, o balde de lixo vem Plankton. Sim, vocês viram o médico. Por isso, você deve estar se perguntando, por que raios o médico envolvido? A primeira coisa que você tem que saber é que, como eu falei, esse vídeo envolve o médico, assim como o outro. Eu estou focando bastante nisso, porque ele tem algo suspeito. Tipo, não é só um cara que tem cabelo e do nada para ele trabalhando. Algo pior está acontecendo. Algo errado. A primeira coisa que a gente tem que entender é uma. E somente uma coisa.
E essa coisa se chama a maldita teoria da união. Essa teoria diz que o plâncton e o seu siriguejo nunca foram rivais. E essa teoria até que faz bastante sentido se parar pra pensar. Ainda mais contextualizando isso. Mas bem, essa teoria já pelo nome já dá pra saber que é o plâncton e o seu siriguejo sendo aliados para ganhar dinheiro a partir de planos do plâncton para pegar a fórmula do hambúrguer de siri. Isso é algo, mas isso não é muito importante. Isso só vai ser importante daqui para frente quando eu explicar um pouquinho mais. A segunda coisa que a gente tem que entender é que dessa união pode vir várias pessoas, incluindo a Sandy. Mas por quê? Já temos um exemplo da Zona das Marés. Mas para isso é bem específico de falar e bem específico para saber também que tecnicamente não é sinceramente algo sempre ocorre de estranho na Zona das Marés. Isso já é bem óbvio em episódios como Hambúrguer Noturno, entre outros, mas bem, vamos falar deles também depois porque isso é muito importante, isso é mais pra frente, muito importante. Disso agora, isso também pode ser correlacionado com outra história, talvez, mas isso que eu tô falando é algo bem chocante, impressionante, que deve ser algo bem legal de se tratar. Isso pode ser um vídeo de Bob Esponja, considerando vamos falar de uma coisa bem importante em Bob Esponja. A primeira coisa que a gente tem que falar vai estar no próximo, então vamos para ele. Bem, o envolvimento da Sandy com essa tal organização não é do conhecido. Bem, mas antes de eu falar, eu tô falando, esse vídeo tá sendo gravado às 10 horas da noite do dia 31 de maio de 2025. Gravem essa data porque talvez eu lance amanhã esse vídeo. Mas bem, a primeira coisa que eu tenho que falar é que a Sandy não sabe que ela faz parte dessa organização e sabemos que aqueles professores parecem ter cara de mal, mas bem, bora continuar com outras coisas. Eu botei as interrogações porque, primeiro, se tem um terceiro, eu não sei, mas eu tenho uns 2 suspeitos. Primeiro, pode ser a própria. É engraçado pensar nisso, mas até eu acho que é improvável. Mas, bem, eu vou tentar pensar nisso. É engraçado só nessa própria parte, considerando o que acontece, mas até eu fiquei surpreso de eu pensar nisso. Mas eu tenho 100% de chance de que ou o Patrick ou o Patrick, sim, era por isso que eu tava rindo. O Patrick ou o narrador francês estejam envolvidos, mas eu sei como sempre não é ou controla indiretamente as cordinhas para que tudo não responda ao corpo. Mas eu sempre sei o que ocorre na corpo. Então, para continuar só mais um pouquinho e nos estender até a próxima parte, uma parte inexplorada. Mas voltando a essa treta, o seu siriguejo com certeza deve usar Yaré, mas pra quê? Chantagem?
ou espionagem? Bem, é isso que vamos falar no próximo capítulo. Mas antes eu tenho algo para falar. Eu vou fazer a minha primeira série de Minecraft e eu quero que vocês avaliem. Então, vamos logo para o próximo capítulo e nos vemos na próxima semana. Bem, essa é a parte final desse vídeo e também a parte mais excitante. Ela não vai ser tão longa quanto as outras partes, mas é uma parte interessante até. Então, bora continuar. Agora, esta é a parte excitante. Para que aquela sala é usada? Eu acho que aquela sala deve ser a sede de toda essa organização, utilizando para controlar a vida dos cidadãos da Fenda do Biquíni, quase como um show de Truman, só que com peixes e o Bob Esponja. Se parar pra pensar, até que é isso mesmo, se parar pra pensar. Quase um show de Truman, só que com o Bob Esponja. Faz até um pouquinho de sentido. Bem, é isso. Valeu, falou, tchau.